Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Vamos hoje comentar a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata do dia 11 de fevereiro de 2024. E nesse exame, olhando para o que foi dito nesta escola bíblica e olhando para a Bíblia, as características bíblicas sobre o que é um falso profeta, nós vamos trazer essas informações para que você mesmo diga, então, Gedeuti, ele é um profeta de Deus ou é um falso profeta? Mas vamos lá, os comentários aqui, vamos começar pelos testemunhos que foram trazidos logo no início da escola bíblica. É muito interessante porque os testemunhos da Igreja Maranata, eles parecem que são um pouco casuísticos, ou seja, de acordo com o interesse deles, eles escolhem os testemunhos para poder reforçar aquilo que eles querem implementar na mente das pessoas. Por exemplo, eles mudaram o formato da escola bíblica e eles querem que todos concordem que, nossa, como ficou bom. Aí o que acontece? Eles selecionam alguns testemunhos, como aconteceu nesta escola bíblica, 2 pessoas deram o testemunho e o testemunho é de como foi bom, como foram abençoadas com o novo formato. Então, quer dizer, esses são os testemunhos da Igreja Maranata. Mas vamos lá. Bom, antes de nós passarmos aqui exatamente para o que Gedeuti falou, e hoje eu vou até tentar seguir a sequência, mas eu queria ler alguns textos bíblicos com vocês, porque eles são importantes depois quando nós ouvirmos o que Gedeuti vai dizer, tá bom? Então vou começar aqui com o livro do Apocalipse, que diz assim, capítulo 21, versos 8 ao 10, diz assim: Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. Eu queria apenas chamar a atenção de uma coisa, né? Não era nem a parte que vai ser comentada, mas assim, vocês percebam que os covardes, eles são colocados no mesmo conjunto de comportamentos reprovados absolutamente por Deus. Os covardes são colocados no mesmo conjunto de pecados dos assassinos, dos idólatras, dos feiticeiros. E mais, os mentirosos também estão nesse mesmo pacote. Então, se você é mentiroso ou se você é covarde, você está, vamos dizer assim, no mesmo barco que um idólatra, que um feiticeiro e que um assassino. Isso aqui de acordo com o texto de Apocalipse. Então vejam, às vezes as pessoas, a gente aponta aqui algumas mentiras que são contadas na escola bíblica da Igreja Maranata, mas parece que as pessoas, elas não se importam muito com isso, eu fico sem entender. Parece que não é uma coisa relevante para o membro da Igreja Maranata se o líder máximo, aquele que dá a direção espiritual para tudo que está abaixo dele, parece que não é relevante se ele mente. Agora, quem está debaixo da mentira, ou pelo menos aceitando a mentira, ou não se insurgindo contra a mentira, então seria o quê? Um covarde, uma pessoa que se omite, uma pessoa que de repente recebe um salário e diz, não, mas eu não posso perder o meu salário, então vamos deixar que a mentira prevaleça. Será que isso não seria um ato de covardia? Será que não se apresentar para colocar-se contra a mentira, não se manifestar contra a mentira, será que isso não seria um ato de covardia? Bom, é uma questão que todos deveriam pensar. Mas olha só, qual é a consequência apontada em Apocalipse para essas pessoas? Os covardes, os mentirosos, os feiticeiros, os idólatras, né? Aqui também ele colocou no mesmo pacote os assassinos, né? Aqueles que cometem imoralidade sexual. Olha só a consequência. Diz aqui, ó. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então vamos prosseguir. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse:
Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Bom, o texto que nós lemos aqui em Apocalipse, vocês vão ver que lá no início também, no versos 1 e 2 também, vai fazer uma referência dessas. Ele aponta como noiva não a igreja, mas ele aponta como noiva a Nova Jerusalém, a cidade santa, tá certo? Então, guardem isso, mas mais para frente isso vai ser interessante na nossa análise. Então, vejam bem, outra coisa que eu queria destacar com vocês é o seguinte: Israel, no Antigo Testamento, as referências até de profetas sobre Israel é que Israel é comparado a uma mulher que se prostitui, a uma mulher que é adúltera. Nós temos essas referências, principalmente, se você for buscar, você vai encontrar essas referências no livro de Jeremias. Você leia, então, o livro de Jeremias no capítulo 3, por exemplo, e também no livro de Oséias, do profeta Oséias, um profeta menor. Você pode ler, então, ali, Oséias dos capítulos 1 ao 3. E você vai ver isso. Deus compara Israel com uma mulher infiel, uma mulher adúltera, tá bom? Mas vamos lá. Então, era só para guarde isso. Israel comparada a uma mulher e não a um homem. Entenderam? Então vamos lá. Olha só, agora Cantares capítulo 8, no verso 1 diz o seguinte, que é o versículo que foi estudado nesta escola bíblica. Diz assim: "A quem me dera você fosse meu irmão, amamentado nos seios de minha mãe. Então, se eu o encontrasse fora de casa, eu o beijaria e ninguém me desprezaria." Então, prestem atenção. A quem me dera você fosse meu irmão. É a figura, Cantares tem a figura de um homem. O noivo, ele é um homem. Não é? O amado, ele é um homem. Ele é a figura de um homem e não de uma mulher. Entenderam? Então, guarde essa informação para que você perceba que Gedeuti, ele muda o gênero da figura que ele quer usar numa conversa entre a igreja e Israel. Mas vamos em frente. Então, vejam bem uma coisa outro texto que eu quero chamar aqui a atenção. Evangelho de João, capítulo 10, versos 14 a 16, diz assim: "Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas." Jesus falando. "Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor." Guardem isso porque vai ser importante. Quando é o tempo em que esse texto ele é aplicável? Esse texto sobre um só rebanho e um só pastor, ou seja, Jesus está dizendo que vai chegar o tempo em que não haverá dois grupos, mas apenas um corpo, um grupo apenas, um só rebanho e um só pastor. Então, vejam bem, quando que é o tempo dessa palavra de Jesus? É a partir, por exemplo, do momento em que a igreja ela deixa de ser apenas de judeus, porque a igreja de Jesus ela nasce com judeus. Então, os primeiros membros da igreja, eles eram todos judeus, 100% judeus. E após uma expansão da igreja, os gentios foram alcançados. Então, se você disser, não, então aqui já parece ter sinais de que Jesus estava
apontando para o grupo dos gentios que estariam vindo também para integrar esta igreja, que é uma igreja de judeus, mas é o grupo de judeus que aceitou Jesus como Messias. Então, quando vierem também o grupo dos gentios, eles vão se juntar com o grupo dos judeus que aceitaram Jesus, e nós teremos então um grupo apenas. Não é mais o judeus e igreja, mas o grupo daqueles que aceitaram Jesus. Bom, não estou fazendo afirmações, estou trazendo coisas para você pensar, tá bom? Agora, então, mas e se nós jogarmos isso para o período pós-arrebatamento, para o período pós-grande tribulação? Estamos agora já na eternidade, depois do arrebatamento da igreja, depois da ressurreição dos mortos e depois que Israel também já está lá. Então nós temos Israel lá na eternidade e igreja na eternidade, todos, né, aqueles que chegaram lá. Bom, e quando eles chegarem lá, então eles chegam como grupos separados? Será que esse texto, onde Jesus diz que haverá um só rebanho e um só pastor, ele não fala de uma unidade de pessoas que foram salvas, independentemente se são gregas, se são judeus, se são brasileiros, se são europeus? Será que não se fala de pessoas que foram salvas independentemente da sua nacionalidade? Ou será que, mesmo lá, diante de Jesus na eternidade, haverá então dois rebanhos diferentes, Israel e a igreja? Então eu trago isso para você pensar, ok? Por quê? Eu até anotei aqui, Gedeuti, na verdade, ele está construindo um novo livro de Cantares. Por quê? Porque ele não respeita nem o que está escrito no livro de Cantares, tá certo? Por quê? Porque ele precisa fundamentar a doutrina que ele inventou. Os irmãos me perdoem, mas não tenho outra palavra. É uma invenção. O que é uma invenção? Olha, eu criei aqui uma teoria. Eu inventei uma teoria. Então, eu não peguei ela de algum lugar, né? Porque muitas vezes Gedeuti copia, mas em alguns momentos ele está realmente inventando as coisas. É por isso que a gente às vezes usa o termo de invencionice. É a capacidade que uma pessoa tem de ficar inventando coisas. Coisas que não foram tiradas de lugar nenhum. É uma criação da mente de Gedeuti. É uma invencionice, tá bom? Então, não considerem isso como um pejorativo, mas apenas como uma informação de algo que, de fato, é uma invenção, tá bom? Então, o que acontece? Para que Gedeuti possa fazer valer aquilo que ele inventou, então, Gedeuti, ele inventou um diálogo da igreja com Israel lá na eternidade, depois da consumação dos tempos, pelo menos na Terra, antes do milênio, vamos dizer assim, tá bom? Mas já está lá na eternidade, já está a igreja e Israel, e aí Gedeuti, ele literalmente inventou um diálogo. Esse diálogo, ele não existe na Bíblia em lugar nenhum. E não tem nenhum outro texto na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que sugira que acontece esse diálogo. Ou seja, quando você tem, por exemplo, as alegorias, então eu tenho aqui uma alegoria, mas essa alegoria, ela vai encontrar pontos de apoio em outras partes da Bíblia, né? Então, por exemplo, quando eu digo que a rocha é Jesus, eu tenho textos que dizem sim, quando Moisés feriu a rocha. Então, eu tenho outros pontos de contato na Bíblia que me permitem que eu use algumas passagens alegóricas para dar a elas algum determinado sentido, né? Mas acontece que no caso aqui de Cantares, esse diálogo que Gedeuti inventou, ele não encontra nenhum ponto de apoio em nenhum lugar da Bíblia, ou seja, tirou do nada, saiu da cabeça dele. Ele pegou um texto de Cantares que não fala sobre isso, que não diz nada sobre isso, que fala de um noivo e este noivo vira uma mulher, não é? Então não é o noivo?
O noivo, a mulher, a noiva, a mulher, ela está falando para o seu amado, o homem, o noivo, só existe uma mulher no livro de Cantares, né? Como noiva, aquela camponesa, e só existe um noivo. Então ela está falando para este noivo dela, né? E o que ela diz? Quem me dera então fôssemos irmãos, porque nós poderíamos nos encontrar, e a gente poderia ter um contato íntimo sem que isso parecesse algo mal aos olhos daquela sociedade que não admitia nenhum tipo de intimidade entre um homem e uma mulher em lugares públicos, exceto se fosse um pai e uma filha, um irmão com uma irmã. Então eles, olha, então quem dera nós fôssemos irmãos. Está falando para um homem, mas acontece que aí Gedeuti, ele cria coisas. Primeiro, ele criou uma outra mulher no livro de Cantares. Então, no livro só tem uma mulher. Ele criou uma outra. Por quê? Porque ele precisava dizer que uma mulher é uma igreja fiel e a outra é uma igreja infiel. Então, na hora que ele quer lá, para poder dar a sustentação, ele diz, olha, aqui se refere à igreja infiel e aqui se refere... Só existe uma mulher. E também, o noivo é do sexo masculino aqui no livro de Cantares. Mas aí, quando Gedeuti se refere a este diálogo, é Israel, que é a figura bíblica, né, de uma mulher, como eu mostrei para vocês, no livro de Jeremias e no livro de Oséias, a referência e esta. Inclusive, o livro de Cantares, no passado, ele sim era considerado então como se a mulher fosse Israel, por conta desta forma deles alegorizarem Israel como uma mulher. Mas Gedeuti transforma o homem em uma mulher, transforma o noivo na figura de Israel, que seria uma figura feminina, para poder fazer então esse diálogo, não é? Então, ele vai... E ele então sugere a existência de dois grupos distintos lá na eternidade. Depois do arrebatamento, depois da ressurreição dos mortos e no final da grande tribulação. Então, ele criou dois grupos distintos. Então, aqui, ele diz, não. Jesus estava equivocado, né? Afinal, esse negócio de um só rebanho, só pastor, ou seja, um grupo só, não. Existem dois grupos aqui. É Israel e a igreja. E lá eles continuam sendo separados. Olha só, meus irmãos. Então você, depois da sua salvação, você ainda vai para um céu onde tem separação de pessoas, de grupos de pessoas. Isso aqui é o Israel. Isso aqui é a igreja. Irmãos, se você acredita nisso, eu lamento muito pelo fato de você não ter interesse em pelo menos examinar o que Gedeuti diz, em conferir na Bíblia, tá bom? Mas enfim, todos têm o direito de acreditar naquilo que acha mais razoável, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Então, Gilson, ele vai dizer o seguinte, ele vai ler a primeira pergunta. Ele diz, Cantares, capítulo 8, no verso 1, vemos algumas expressões proféticas que serão referidas na eternidade do encontro da igreja com Israel. Então, já criou um encontro da igreja com Israel lá na eternidade. Aí vem Gedeuti. E Gedeuti começa, então, a dar a explicação. Nós vemos alguns aspectos que são interessantes. Gedeuti dizendo, tá bom, irmãos? A primeira pergunta é daquele encontro na eternidade. Um encontro que ele inventou. O livro de Cantares, ele vai nos levando por uns aspectos da vida da igreja aqui, e o que é mais interessante, aquilo que você não vê nos outros livros da Bíblia. Então, o próprio Gedeuti reconhece que isso que ele inventou e colocou no livro de Cantares não tem em nenhum outro lugar da Bíblia. Ele próprio reconhece aquilo que você não vê nos outros livros da Bíblia, e nem no livro de Cantares, porque o livro de Cantares fala de um noivo, não fala de uma mulher na eternidade, conversando com uma igreja. Entenderam? Mas pelo menos aqui Gedeuti reconhece de que, olha, isso não tem em lugar nenhum da Bíblia. Ele reconhece isso. Então ele diz, aquilo que você não vê nos outros livros da Bíblia, que são até proféticos, você não vê nem nos livros proféticos, né? Os realmente proféticos, você não vê isso.
Você vê no livro de Cantares. Não vê no livro de Cantares. O livro de Cantares não fala nada disso, tá bom? É uma invenção. Gedeuti colocou no livro de Cantares o que ele quis e está fazendo você acreditar que isso está lá no livro. E não está. Mas vamos lá. Ele continuou dizendo o seguinte: você vê uma reunião na eternidade do Senhor Jesus com Israel e a sua igreja. Agora são 3 pessoas reunidas. Então ele está dizendo, lá na eternidade vai ter uma reunião, né? Deve ser aquela do Conselho Presbiteral da Maranata, né? Então vai ter uma reunião só com menos pessoas. Vai ter Jesus, Israel e a igreja. Eles vão fazer uma reunião lá em cima, lá na eternidade, tá bom? E ele continua dizendo o seguinte: e a igreja, isso já no tempo futuro, que já passou dessa vida, já houve a grande tribulação. Então percebam que a grande tribulação já aconteceu. Se a grande tribulação já aconteceu, então no final da grande tribulação, então Jesus ele vem e salva Israel, tá certo? Então ele está dizendo o seguinte, que é depois que Israel foi salvo. A igreja já, para os dispensacionalistas, a igreja já foi arrebatada antes da grande tribulação, ela é arrebatada, naquele momento que ela é arrebatada, então tem o tribunal de Cristo, tá certo? Não é o juízo final, é o tribunal de Cristo, e vem as bodas do Cordeiro, que duram 7 anos em que a igreja está lá em cima. Então depois, aí, no final da grande tribulação, os judeus também são salvos. E aí, agora, né, há um grupo lá que eles dizem que são 2. São 2 grupos, mas enfim, né, deixo isso aí para você encaixar na teoria que você achar melhor, tá bom? Mas, então, o Gedeuti diz que vai ter essa reunião lá depois da grande tribulação. Há uma reunião agora do Senhor Jesus com Israel. Então, ó, Jesus reunido com Israel, porque ele é o mesmo Deus de Israel. E para Deus, a diferença está no objetivo dele e daquele povo em atender aquilo que é a vontade dele e nós também como igreja. Blá, 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 repetiu, falou coisas que, entendeu? Falou e não disse nada. Mas o Israel já restaurado, então, né, já foi salvo, aí já vem a conversa de Israel com a igreja. Então, você imagine a situação lá em cima, lá na eternidade, né, sentados numa mesa, conversando, Israel, a igreja e Jesus, como se fossem 3 pessoas, né? Como se Israel não fosse uma grande população de pessoas, né? Que aí você vai ter que incluir aqueles que ressuscitaram com aqueles que foram salvos no final da grande tribulação. E a igreja? Você tem que considerar que a igreja é a população, é aquela população que começou quando? Lá, a partir do ministério de Jesus, Pentecostes. Então você tem ao longo da história aí, né? A cada 50 anos, renovando e gerações, 80 anos e gerações, aí um grupo que vive mais de 100 anos. E aí você tem uma população mundial nascendo e morrendo, 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 nascendo e morrendo. E chega então no ano de 2024, que nós estamos hoje. Quantas pessoas já morreram desde o nascimento da igreja? Então imagine a população de pessoas que já morreram desde o nascimento da igreja e que aceitaram Jesus. Então, é a igreja. Mais aqueles que foram arrebatados. Então vocês imaginem a população que é a igreja e a população que é Israel. Depois junta tudo isso porque haverá um só rebanho e um só pastor. Então, imagine essa população agora, então, que ele diz o seguinte, são 3 pessoas conversando. 3 pessoas conversando, né? Essas populações que nós não conseguimos nem mensurar, viraram 3 pessoas batendo um papo lá na eternidade, né? Um ambiente tranquilo e calmo, e 3 pessoas batendo um papo, conversando. Irmãos, por favor, né? Nem é brincadeira isso aqui, assim, é para você perceber o nível, né, de elucubração da coisa. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui, né? Estão lá os 3 conversando, né? E agora Gedeuti vai dizer o seguinte: quem dera, oxalá. Aí vem a primeira pergunta: quem me dera que você fosse meu irmão? Então, Israel
que é uma mulher, agora é o noivo de Cantares, que é um homem. Então, prestem atenção, né? Ele diz, continuando aqui, quem dera que você fosse nosso irmão lá embaixo, porque Israel não é considerado irmão. Então ele vai dizer o seguinte, que Israel aqui no mundo, então no tempo em que nós vivemos, não é irmão. Que o crente em Jesus não é irmão do judeu. Você fala, é irmãos em Cristo, irmãos, isso, Israel não, porque Israel rejeitou o Messias. Então, mas o desejo da igreja é que ele tivesse, Israel, aceitado o Messias, porque se ele tivesse aceitado, nós éramos todos irmãos, não somos, porque Israel não aceitou o Messias. Então, o mundo não iria estranhar a nossa ligação com Israel porque éramos como irmãos. Nós encontraríamos e nos beijaríamos, ou seja, nós teríamos a mesma comunhão. Beijo é comunhão, teríamos a mesma comunhão, ninguém falaria mal de nós. Se nós agora, lá embaixo, no chão, ele diz, nós fôssemos unidos desse jeito, todo mundo ia falar mal, tá vendo? Israel matou Jesus e os cristãos são amigos de Israel. É um negócio difícil de entender sobre o aspecto humano e material. É difícil de entender porque é uma coisa sem lógica nenhuma. É por isso que é difícil de entender. Agora, apenas pense no que Gedeuti está falando. Ele está dizendo o seguinte, que então a igreja está conversando com Israel e dizendo, olha, que bom seria se a gente, fosse irmão lá embaixo, ou seja, se vocês fossem convertidos. Ora, tem um monte de judeu convertido o tempo todo, desde o nascimento da igreja. Não faz sentido isso que Gedeuti está falando. Do mesmo jeito que tem judeu não convertido, tem grego não convertido, tem italiano não convertido, tem um monte de gente não convertida. Então, o problema todo está na origem da invenção. Ele criou um diálogo que não existe e agora tem que ficar forçando a barra para tudo enquanto é lado para poder justificar a invenção. Então, meus irmãos, tudo aquilo que veio depois dessa invenção é heresia absoluta. Heresia é uma igreja que se fundamenta em heresias, em coisas que são inventadas. Isso é transmitido para as pessoas como se fosse a palavra de Deus. Então, eles estão estraçalhando a palavra de Deus. Eles estão mutilando a palavra de Deus. Eles estão fermentando a palavra de Deus. Eles estão mudando a palavra de Deus. Eles criaram coisas onde não existem, mudaram o homem e mulher, criaram duas mulheres, criaram coisas que não estão no Apocalipse. Meus irmãos, eu não sei o que mais alguém precisa, né? Eu não sei o que mais alguém precisa para poder perceber que está num ambiente que é fundamentado em heresias. Seita religiosa. Isso não pode ser igreja. Porque uma igreja de Jesus Cristo não vai... pode cometer algum erro, mas não ficar criando doutrinas e sustentando doutrinas em cima de heresias, de coisas que foram inventadas por uma mente fértil. Não pode. Me perdoem, irmãos, eu não quero ofender ninguém em absoluto, mas eu preciso dizer isso porque nós estamos aqui fazendo uma avaliação do ponto de vista bíblico. Não estou fazendo avaliação do ponto de vista moral. Eu não quero entrar na questão se é uma pessoa de má fé ou não. De jeito nenhum. Eu só estou dizendo o seguinte. Em termos de religião, esta religião ela não se encaixa nos fundamentos da fé cristã. Tá certo? Porque tem fermento. E muito fermento. Mas vamos lá. O que mais que Gedeuti diz? Não é verdade? Então, a igreja, ela reconhece aqui, mas não como irmão, porque o irmão está no mesmo sangue, no mesmo espírito, e não é o caso de Israel. Será lá na eternidade, quando os pecados de Israel forem expurgados aqui, na grande tribulação. Então, vejam outra heresia sem tamanho. Gedeuti diz que a grande tribulação serve para expurgar pecados. Irmãos, isto
está mais parecido com a teologia católica do purgatório, onde você não é salvo pela graça, por aceitar, reconhecer Jesus como Messias, se arrepender dos seus pecados, assim como aconteceu depois da pregação de Pedro. E assim como vai acontecer também depois da grande tribulação, quando então Israel, reconhece, identifica que Jesus era o Messias. Não é pelo reconhecer, então agora eles estão sendo salvos pelo sofrimento. Meus irmãos, eu não consigo enxergar na Bíblia salvação por sofrimento, por purgando pecados, ainda que seja com tribulação. Mas Dedeuti incluiu essa aqui, dizendo que Israel, então, quando os pecados de Israel forem expurgados na grande tribulação, como se o sofrimento servisse para expurgar pecados. O sofrimento talvez sirva para você abrir os seus olhos, mas não para expurgar pecados, porque para expurgar pecados você precisa se arrepender, confessar e pedir perdão. É assim que se expurga pecados. Assim eu aprendi. Eu não sei se você vai encontrar na Bíblia uma outra forma de se lançar pecados no mar do esquecimento e de ser perdoado, mas enfim, respeito se você entender diferente, tá bom? Mas vamos lá. Então, Dedeuti agora ele vai dizer o seguinte: e nós vamos dizer assim, mas que bênção, hein? Na grande tribulação, nós aqui na eternidade, então a igreja lá na eternidade, feliz, porque eles estão lá e olhando lá para Israel e vendo as pessoas sendo perseguidas, maltratadas, sendo assassinadas e sofrendo perseguição. Irmãos, olha, eu não consigo enxergar essas coisas não, E ele continua. Agora, meus irmãos, nesse ponto aqui eu quero que vocês observem se Dedeuti é um profeta de Deus ou se é um falso profeta. Então, para que você observe o que ele disse e compare, eu vou ler os textos que a Bíblia diz sobre quem é um falso profeta. Então diz aqui, cuidado com os... Olha só, quem está dizendo isso é Jesus no Sermão do Monte, tá bom? Jesus no Sermão do Monte, onde ele está ensinando os discípulos. Ele diz, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, ou seja, eles vêm disfarçados, eles parecem que são ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figas de ervas daninhas? Então Jesus, olha, cuidado. Vai haver falsos profetas e vocês, como é que vocês vão identificar o falso profeta? Pelos seus frutos. Então vejam, aí você mesmo vai avaliar. Dedeuti é um homem que se arrepende quando erra? Quando ele mente, ele já voltou e pediu perdão alguma vez? Diz assim, olha, irmãos, nem que ele amenizasse, eu me equivoquei, os irmãos me perdoem. Vocês já ouviram ele falar isso? Quanto mais ele dizer assim, olha, eu reconheço que eu contei uma mentira e eu preciso pedir perdão. Vocês já viram Dedeuti, a relação que Dedeuti com a palavra perdão? Observem, se ele já pediu perdão às pessoas que ele ofendeu. Vejam só, aqui em Brasília eu já contei essa história recentemente, inclusive num vídeo. Eles massacraram um homem bom por ter levado os jovens a dizer eu te amo, Jesus. Foi o que aconteceu com você, que eu já contei essa história. Hoje eles fazem coisas piores e nem assim eles reconhecem que eles foram injustos com o pastor Fonseca lá atrás. Ninguém nunca pediu perdão ao pastor Antônio Fonseca. A humilhação do pastor Antônio Fonseca foi pública. Ele deveria... Dedeuti, como presidente, como fundador, como aquele que ordenou a expulsão do Fonseca, a sentença foi de expulsão dele, mas depois de muita humilhação. E Dedeuti foi quem estava no comando quando foi autorizado a expulsão do Fonseca. Então, Dedeuti acha que é normal, então alugar o Manaim para um evento da Assembleia de Deus, com pessoas dançando, pulando, caindo no chão e rolando, que é o procedimento comum dos pentecostais. Eu não estou criticando aqui, estou dizendo que mas que para eles, entendeu, é movimento, é coisa de gente que vai acabar no misticismo e no inferno. Então o Fonseca levou os jovens que estavam sentados em bancos, em cadeiras, comportadinhos, simplesmente a ficarem contritos e dizer eu te amo, Jesus.
Então, isso é uma coisa infinitamente menos comparada a um movimento do que o que Gedeuti fez. Então, Gedeuti não reconhece que feriu uma pessoa boa, que errou, né, que maltratou, que humilhou, que expulsou um homem bom, um pastor. Nunca pediu perdão. Nunca pediu perdão. Não deveria pedir perdão publicamente. Vir e pedir, nós erramos com o pastor Fonseca, devemos a ele perdão. E mais, se ele teve algum prejuízo, nós queremos indenizá-lo, porque isso é justo. Nunca. Então veja os frutos. Então esses são os frutos. Olhe para as mensagens de Gedeuti sobre perdão. Perdão é para irmãos, aqueles que não são irmãos, que foram nossos irmãos, esses nós não devemos perdão, nós não devemos nem comer com eles. Não entre na sua casa. Essas são as palavras de Gedeuti. Então, isso é um fruto que você possa considerar que é um fruto do Espírito Santo de Deus? O fruto do Espírito Santo de Deus tem alguma associação com esse tipo de comportamento sobre perdão? Quando o dinheiro da igreja foi desviado, Gedeuti reconheceu o erro, pediu perdão, corrigiu, abriram um segredo de justiça? Meus irmãos, os frutos falam. E as pessoas, elas deveriam pelo menos perceber, porque Jesus falou que você só vai identificar um falso profeta pelo fruto dele. O mais grave de todos, eu acho, que é a falta de perdão e a truculência como eles agem com as pessoas, tá certo? Mas tem as questões também aí dos desvios que devem ser consideradas, tá bom? Mas vamos lá. O que mais que diz? A Bíblia diz assim, Mateus. Agora, Jesus lá falando sobre o princípio das dores. Eles, olha, naqueles dias, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Jesus advertiu que no princípio das dores, um dos sinais seria exatamente o surgimento de falsos profetas. O que mais? Segundo Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 3, diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres, pessoas que estão aí dando aula como se estivessem falando da parte de Deus, como se estivessem ensinando as sagradas letras para as pessoas. São professores que ensinam coisas que não estão na Bíblia, e mais, que distorcem a Bíblia, que destroem a Bíblia. Tá certo? Então são falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, heresias. Então, um falso profeta você identifica quando ele cria heresias. Eu estou mostrando estes textos bíblicos para que você vai comparando aí, Criação de heresias, arrebatamento em quarta trombeta, quinta medida, quimerismo, jejum dormindo, salvação por meio de ativismo religioso. E aí vai. E aí você vai tendo essas situações. O banco estofado do banco da liteira de Salomão, que é púrpura, vira vermelha, que vira sangue de Jesus, e sangue de Jesus é o Espírito Santo, São essas coisas que eles ficam ensinando. E agora que lá na eternidade vai ter um diálogo entre Jesus e a igreja, isso não tem na Bíblia, e que no livro de Cantares tem duas mulheres, isso não está lá no livro de Cantares, e que o homem da igreja, do livro de Cantares, ele então passa a ser uma mulher na eternidade. Meus irmãos, se isso não é heresia, isso é o quê? Isso é o quê? Mas aí o texto continua dizendo o seguinte, que falsos mestres introduzirão secretamente, gostam muito de mistérios, secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou. Por quê? Porque colocam a igreja na frente de Jesus. Eles
Quando eles colocam a questão do Espírito Santo, e o Espírito Santo é o que eles dizem que é, então está acima de Jesus. E eles pregam mais a obra, que seria a obra do Espírito Santo, mas que na verdade é a igreja, do que o próprio Jesus. Eles negam Jesus Cristo quando eles colocam a igreja na frente, quando eles têm um ensinamento sobre perdão que não é o ensinamento de Jesus Cristo. Quando eles fazem isso, eles estão negando Jesus. E você, se você está aí, de repente, você concordando com isso, você também está negando Jesus. Negando Jesus. Fazendo o contrário do que Jesus ensinou. O que Jesus falou sobre o amor, o que Jesus falou sobre o perdão, o que Jesus falou sobre misericórdia, o que Jesus falou, né? O que a Bíblia, Paulo falou sobre corpo de Cristo, é o grupo da Igreja Maranata, que não se comunica com outras pessoas, com outros grupos evangélicos. Enfim, meus irmãos, vamos continuar aqui, olha só. Em sua cobiça, aqui ó, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, porque mentir é uma coisa vergonhosa, um líder religioso mentir é uma coisa vergonhosa, um líder religioso ser preso é uma coisa vergonhosa, um líder religioso que não se arrepende nem quando mente, nem quando... Um líder religioso esconder o processo judicial e colocar segredo de justiça é uma coisa vergonhosa. Um líder religioso que fica processando ex-membros é coisa vergonhosa. Isso é muito vergonhoso isso. Tá certo? E muitos vão seguir os caminhos vergonhosos desses homens. Vão seguir. Tem gente que inclusive defende isso. E por causa deles será difamado o caminho da verdade. Sim, o caminho da verdade está sendo difamado. As pessoas olham e dizem, mas isso aqui não é... né? Olha aqui, ó, faz uma consulta aqui no Google, aqui. Só fazer uma consulta no Google, coloca lá, Igreja Cristã Maranata Corrupção. Veja o que aparece. Então, isso, lógico, traz vergonha para o Evangelho, né? E quem envergonha o Evangelho não é quem denuncia, não. É quem pratica as coisas vergonhosas. Não confunda as coisas. E por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça... 2 bilhões, não é? 5 mil templos, não é? 3 milhões de membros, 1 milhão de inscritos. E em sua cobiça tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Histórias que inventaram. Se você acha que essa história de cantares com reunião de igreja na eternidade é bíblico, mostre um texto fora do livro de Cantares. Porque o de Cantares já não dá, porque não está dizendo aquilo, não é? Então, foi uma criação, mas teria que ter algum outro texto bíblico para confirmar isso. Então, meus irmãos, falsos profetas inventam histórias, ensinam heresias, são mestres, e tem muita gente seguindo isso. Tá bom? E ele continua, há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Bom, e agora vamos ler 1 João capítulo 4, verso 1, que diz o seguinte, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos. Examinem, façam como os crentes de Bereia. Examinar os espíritos não é uma sessão espírita. Examinar é confrontar o que está sendo dito com o que o Espírito Santo revelou e deixou escrito na Bíblia. Crentes de Bereia, que vão confirmar até o que Paulo disse. Por que você não pode confirmar o que Gedeu te disse? Não assista. Não assista o YouTube, não veja o que estão dizendo. Por que não? Você precisa examinar, você tem que examinar. Não, e a recomendação de João, não creia em qualquer espírito. Ah, mas foi o Espírito Santo, Deus revelou. Olha só, hein? Vai ter uma situação que eu vou contar aqui que Gedeu te falou. E vocês vão ficar aqui pasmos se você perderam essa escola bíblica. Examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, falsos profetas. Mas talvez vocês, agora estou lendo aqui, ó, Deuteronômio capítulo 18, verso 21. Mas talvez vocês perguntem a si mesmos, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não veio do Senhor. Aquele profeta falou com presunção,
não tenham medo dele. Meus irmãos, não tenha medo de quem fica falando coisas que não podem ser confirmadas na palavra de Deus, que é o nosso livro de profecias. Então, se uma pessoa está falando alguma coisa que está contrariando o que o livro das profecias diz, e que se ele está falando coisas que não se cumprem, por exemplo, em 2004, nós temos o vídeo aqui. Em 2004, Gedeuti falou o seguinte: olha, ainda este ano Deus vai triplicar o número de membros da igreja. Triplicou? Não triplicou. Não tenha medo dos falsos profetas. Gedeuti, neste mesmo vídeo que eu tenho aqui, ele falou que não caberia um número de pessoas na igreja. Não caberia. As igrejas ficariam tão lotadas que não caberia as pessoas. Isso aconteceu? Isso está acontecendo aí na sua igreja? Não está cabendo? Irmãos, e ele disse com todas as letras que Deus revelou que era isso, era profecia. Não se cumpriu, isso que ele está colocando também para vocês, não confere com a Bíblia, não tenha medo. Irmãos, eu não estou falando isso aqui, não é nenhum tipo de ofensa à pessoa de Gedeuti, eu estou me referindo ao ensinamento, ao modo como ele se apresenta como um profeta. Pelo que eu estou mostrando aqui para vocês na Bíblia, não pode ser um profeta de Deus, mas um profeta que não é de Deus, que é falso segundo os parâmetros bíblicos. Isso é um falso profeta. Parece com um profeta que é de Deus, mas é um profeta que faz profecias segundo outros espíritos, que não é o Espírito Santo de Deus. Pode ser da própria presunção, não é? Então vamos agora ouvir o que Gedeuti disse. Gedeuti disse o seguinte... Gedeuti diz o seguinte: o segundo aspecto que o irmão mencionou está no texto também. Diz assim: amamentando nos seios de minha mãe. Eu queria fazer uma pergunta agora aos pastores. Minha mãe é o que aqui? Minha mãe é Israel? Minha mãe é a igreja? Não, senhor. Alguém tentou responder, ele diz: não, senhor. Que igreja? Coisa nenhuma. Então algum pastor lá respondeu que era a igreja, e ele deu essa lapada. Que igreja, coisa nenhuma, você não sabe de nada, né? E aí ele indicou quem é a pessoa, ele diz, olha só, ele diz assim, ó, vai lá, ele é metido, está se referindo à pessoa que tentou responder, o que ele perguntou. E disse quem é? É o tradutor nosso de inglês aqui. Mas ele dá cada resposta, ou seja, cada resposta burra, não é? Ele trata a pessoa que tentou responder uma pergunta dele como se fosse uma pessoa estúpida. Vejam, meus irmãos. Aí depois ele percebe, aí ele tenta amenizar. Mas ele sabe, né? Tipo assim, não, mas ele sabe. Ora, Gedeuti sabe que ele não sabe. Sabe por que Gedeuti sabe que ele não sabe? Amadeu depois vai dizer. Porque isso não está em lugar nenhum, isso só está na cabeça de Gedeuti, não tem como ninguém acertar. Uma coisa que ele inventou na hora. Como que alguém vai acertar? Nabucodonosor, eu tive um sonho, diz aí qual é o sonho. Parece, né? Mas enfim. Aí ele vai continuar dizendo o seguinte: mãe, aqui é a palavra. Então agora ele criou isso. Que mãe, né? A mãe que... Vejam só. Aqui volte um pouquinho no texto de Cantares. O texto de Cantares diz assim, ó, quem dera nós fôssemos irmãos, né, que tivéssemos sido amamentados no seio da mesma mãe. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, é só uma explicação. Quem dera nós fôssemos irmãos de sangue. Por quê? Porque a mesma mãe amamenta os dois. Então são irmãos de sangue. É só isso. O texto só está dizendo quem dera fôssemos irmãos de sangue. É uma explicação, né? Para poder dizer que não são irmãos por afinidade, não são irmãos de pais diferentes, mas são irmãos de sangue, aqueles que amamentam na mesma mãe. Aí Gedeuti vai dizer o seguinte: a palavra mãe, mãe é a palavra de Deus, é a Bíblia. E diz mais, você não sabia, né, Amadeu? Ele diz, Amadeu, você não sabia não, né? Aí ele fica satisfeito, né? Porque ele faz o Amadeu parecer uma pessoa tola. Porque não sabe isso, não tá vendo, não sabia e dá aula aqui para todo mundo. Então agora ele quer humilhar um pouquinho o Amadeu, porque ele sabe que o Amadeu é aquela pessoa, né, que é cômica, né, que tem aquelas aulas cheias de piadinhas e que às vezes as pessoas podem estar gostando mais das aulas descontraídas do Amadeu do que da dele. Então ele sempre dá umas cutucadas no Amadeu para poder desqualificar um pouquinho, para mostrar que ele é superior ao Amadeu.
Então, Amadeu, olha só, você é um professor aqui, mas você não sabe nada, né? Quem sabe aqui sou eu. Então, é isso aí. E ele diz o seguinte, os irmãos aprenderam, ele complementa, ele diz, não tá vendo? Não sabia? E dá aula aqui para todo mundo. É isso aí. Quem não sabe, ensina, não é? Então ele está dizendo o seguinte, você dá aula aqui, mas você não sabe de nada. Você é um professor. Olha só, meus irmãos, se isso, o Amadeu, que é um professor, um dos poucos que dá aula desde que começou a igreja, Maranata, não sabe de nada, que dirá os outros pastores, as pessoas? Que dirá você, não é? Os irmãos aprenderam? Estão vendo como é que é? Se você... Aí você pergunta, como é que foi isso? Então as pessoas estão dizendo, mas de onde que você tirou isso, Gedeuti, que isso não está na Bíblia? Aí ele responde, foi revelação que o Senhor me deu. Aí ele fica todo vaidoso e diz, foi uma revelação que o Senhor me deu. Sabe quando? Agora, acabei de ter uma revelação. Olha só, Deus acabou de falar com ele ali naquele momento, disse então, né? Ele está dando essas aulas de cantares aí desde que ele começou a igreja, lá em 1968, que ele tá com essas invencionistas de cantares. Mas Deus agora que revelou para ele, então, que mãe é a palavra de Deus. Meus irmãos, pelo amor de Deus, pela madrugada, né? E o povo sabe o que faz? Glorificava, né? Olha, o profeta. Meus irmãos, profeta? Profeta? De que espírito? De que espírito é esse que está recebendo revelações para poder mudar a Bíblia, colocar coisas que não estão na Bíblia? Que profeta é esse? De que espírito é esse? E ele continua, todo envaidecido. Que milagre, né? Um milagre, né? Deus falou com ele ali na hora, é um milagre. Aí, que bênção você. Não, a bênção. Aí agora ele vai dar uma, sabe, de modesto. A bênção é do espírito, não é? É do corpo. Aí ele quer dizer então que é do corpo. Ele está simplesmente, ele já se engrandeceu, ele já mostrou que ele é o tal, que ele é o que tem contato direto com Deus. Deus revela as coisas para ele ali na hora, para ele poder acrescentar coisas na Bíblia. E então agora ele vai, né, dar uma de modesto, né? Nós estávamos reunidos lá, não é? E aprendendo. Essa é a bênção que eu recebo. E todo mundo recebe, né? Como todo mundo é igual a Gedeuti. Pense nisso, irmãos. Pense nisso. Então, vejam só, né? Vou passando aqui para frente aqui. E Gedeuti continua. Então, é a mesma palavra está lá no Velho Testamento para Israel, é a mesma está lá no Novo Testamento para a igreja. É a mesma, entendeu? Então, eles, a mãe é a igreja, por quê? Porque a mãe tem dois seios, então um seio é para Israel, um seio é para a igreja. Então, quer dizer, os dois beberam da mesma fonte, que é a palavra, é o que ele quis dizer, não é? Bom, mas mesmo assim, meus irmãos, isso não significa unidade, concordam? Porque todas as pessoas bebem da mesma fonte. A Adventista do sétimo dia bebe da mesma fonte? Usa a Bíblia? Usa. Os testemunhos de Jeová usam a Bíblia? Usam. Né? Parcialmente, mesmo que parcialmente. Os espíritas usam a Bíblia? Usam. Os católicos usam a Bíblia? Usam. Então, Mormons usam a Bíblia? Então vejam, meus irmãos, Maranata usa a Bíblia, Assembleia de Deus usa a Bíblia, Presbiteriana usa a Bíblia. Então vejam só, não é o fato das pessoas estarem bebendo da mesma fonte que torna elas unidas. Ao contrário, eles usam a mesma Bíblia e cada um vai para um lado totalmente diferente. As seitas, então, né, usam a Bíblia como um pretexto, enche de revelações, além da letra, de coisas que não estão na Bíblia. E a partir da Bíblia, né, que seria a mesma fonte, vão construindo outras religiões. Então porque são irmãos, né, quem dera fôssemos irmãos porque bebemos da mesma fonte, isso não torna ninguém unido, não seria um desejo da igreja. Olha, quem dera que a gente bebesse da mesma fonte, nós seríamos unidos. Não seriam, não é. A igreja hoje não é assim. Ela não é unida e bebe da mesma fonte. Aí ele continua dizendo o seguinte, viu, Amadeu, você que está conversando aí com seu amigo, eu tirei esse trechinho mais da frente, trouxe ele para cá para ficar junto, para poder dar sentido. O que você ouviu? Aí o Amadeu responde, você que teve a revelação e queria que todo mundo aqui soubesse. Isso que nós estávamos conversando aqui. Então o Amadeu ele explica para Gedeuti, olha só, você tira uma coisa da sua cabeça, você inventou uma coisa aqui agora e você faz uma pergunta e queria que a gente soubesse. O próprio Amadeu dá logo uma lapada no Gedeuti, mas assim, né? Com aquele jeitinho, né?
quando ele estava conversando lá, ele estava falando para a pessoa que ele estava falando, olha só que absurdo, como é que ele queria que a gente soubesse isso aqui, se está uma coisa só na cabeça dele. Então, por trás, o Amadeu tá criticando o Gedeuti, mas quando o Gedeuti percebe que ele tá batendo um papinho ali e chama ele pra cá, aí ele fica, baixa a crista dele pra Gedeuti. Mas, irmãos, isso que aconteceu e é o que acontece sempre, as pessoas viram as costas, elas vão falar de Gedeuti. Que absurdo, que ideia é essa, que coisa maluca é essa? Mas aí na hora da presença de Gedeuti, fazendo brincadeirinha, aceitando, e o Gedeuti entra na brincadeira também, quer ver? Olha só. Vocês estão vendo? Eu tive a revelação, sou culpado. Então, em vez dele reconhecer que ele realmente exigiu dos pastores alguma coisa impossível, em vez dele reconhecer isso, não, aí ele entra na brincadeira. Eu que sou culpado? Não, o Gedeuti não é culpado nunca, irmãos. Entendam isso. O Gedeuti, ele é sempre inocente. Ele nunca sabe de nada. Ele é inocente. Entendeu? Se ele errar, o culpado é você. Vai ser sempre assim. Esse é o procedimento padrão de Gedeuti. Mas vamos continuar aqui. Aí ele continua dizendo, beijar-te-ia e não me desprezaria. É o fato. Aquilo que já falamos, quer dizer, nós teríamos comunhão, estaríamos juntos unidos. Eu falei, não é o fato de beber da mesma fonte que estão unidos. Aí ele continua, não, Israel e igreja, todo mundo. Vai ter uma guerra lá em Israel. Enfim, eu vou pular essa parte aqui, né? Mas vou só mostrar como ele fala coisas que não têm sentido. Ele diz assim, se eles quiserem vir para cá falando, porque vai ter uma guerra lá e nós vamos lá ajudar Israel, então? Não, né? Aí ele diz assim, se eles quiserem vir para cá, aqui tem ar. Aí não dá para entender o que ele falou. Ar o quê? Né? Tem todo mundo, não tem negócio não. Aqui no Brasil tem essa vantagem, você qualquer coisa, não precisa de você pintar de branco nem de preto, todo mundo é igual, tá bom? Enfim, né? Cada coisa sem sentido explica isso. Aí o Gilson vai passar para a próxima pergunta. Amém. Vamos agora à nossa segunda pergunta. Aí Gilson faz a segunda pergunta. Tu me ensinarias vinho aromático do moço das minhas romãs. Aí vamos lá, vamos ver o que Gedeuti vai responder. Lendo Cantares aí, vem os textos assim. Tu me ensinarias. Então, a conversa continua lá na eternidade. Então agora ele continua lá com aquela conversa. Jesus, a igreja e Israel sentados numa mesa batendo um papo, né? Israel, aí ele diz que é Israel e a igreja aqui, Quem está falando, tu me ensinarias? A igreja falando a Israel. Se nós fôssemos juntos, estivéssemos unidos, pudéssemos nos encontrar, houvesse um casamento entre nós, tu me ensinarias. Ensinaria o quê? Diz Gedeuti. Ensinaria o que ficou no Velho Testamento, os segredos do Velho Testamento. A igreja não tem o conhecimento do que foi, do que era o Tumim, o Urim. A igreja não sabe nada a respeito do projeto sacerdotal. Ela é tão crua que ela não consegue entrar nos mistérios até hoje. Até hoje a igreja não consegue entrar naquilo que foi revelado, aquilo que está dentro da arca. Então preste atenção, olha só. Então ele diz assim, então o Israel está lá, Israel é o noivo do livro de Cantares que virou mulher e está conversando com a igreja lá em cima. Aí, nessa conversa, a igreja está dizendo, ô irmão Israel, né? Nós estamos aqui na eternidade agora, né? Que seria tão bom se lá nós fôssemos irmãos, se você tivesse aceitado Jesus, né? E então nós seríamos irmãos, e aí você iria nos ensinar as coisas do Velho Testamento. Meus irmãos, quem é que tem que ensinar o quê para quem aqui? Pense na própria história da igreja. Os apóstolos, eles eram judeus. Começaram uma igreja de judeus. E quando os judeus se convertiam, eles que iam ensinar para os apóstolos, né, que agora eram igreja, ou os apóstolos é que ensinavam para os judeus? Então o que acontece? Aí ele está dizendo que lá na eternidade, você ia me ensinar, meus irmãos, está aí na cara de todo mundo aí. E outra, se você quiser aprender alguma coisa, não é com judeu que você vai aprender, é com Jesus que você vai aprender. Então os apóstolos é que ensinavam os judeus, e não os judeus que ensinavam os apóstolos. É a igreja ainda que transmite os ensinamentos que levam o homem à salvação pela graça. Entenderam? Aí Gedeuti está dizendo que então seria muito bom, porque aí judeu ia ficar dando aula para os apóstolos também, né? Deve ser. Tá, vamos pular aqui. Agora ele vai dizer o seguinte. Foi por isso que nós demos a aula aqui sobre a arca. Os irmãos entenderam o que tinha dentro da arca? Mistério, temor e glória. Eu não assisti essa aula sobre a arca, mas nem preciso assistir. Ele está dizendo então que os elementos que tinham dentro da arca eram mistério, temor e glória. Mistério
A Igreja Maranata é cheia de mistérios, inclusive o processo que ela não deixa ninguém saber. Não tem prestação de contas, você não sabe como que o vice-presidente se tornou vice-presidente, o parente de Gedeuti. É cheio de mistérios, eles não têm temor a Deus quando eles ficam incluindo coisas na Bíblia que não estão na Bíblia, e aí estão revelando a glória de Gedeuti. Deus me revelou isso, sabe quando? Agora. Então, a glória para Gedeuti. Eu não vou avançar porque eu não assisti essa aula dessa arca aí, né? Mas enfim, mais para frente... Ah, tá. Religião não precisa do toque do Espírito Santo, você se convence a ser um religioso e acabou. Meus irmãos, lembrem-se de Tomé. Jesus falou para Tomé, Tomé, você não precisa sentir, você precisa crer. E Gedeuti está dizendo que você precisa sentir. Não é o que Jesus ensinou, tá bom? Jesus disse que você precisa crer, ainda que você não sinta, ainda que você não tenha visto, ainda que você não tenha tocado, não tenha utilizado os sentidos da visão e nem do tato, e nem da audição. Basta crer, tá bom? Vamos lá, Gedeuti continua dizendo o seguinte, interessante que lá na frente diz assim, um vinho que dá aos mortos que falam na ressurreição. Irmãos, eu não sei de onde ele tirou isso, ele diz que lá na frente, ele está no capítulo 8 de Cantares, lá na frente onde? Eu li ali o verso, o capítulo 8 todo, não encontrei nada falando de vinho, né, de vinho para colocar em corpo morto. Ele diz aqui, olha só, interessante que lá na frente diz assim, um vinho que dá aos mortos, dá vinho aos mortos que falam na ressurreição. Irmãos, olha, se alguém entendeu isso aí, se alguém sabe a que ele está se referindo, deixa no comentário aí. Vamos lá. Aí o que o Gilson vai falar agora? O moço das romãs. Irmãos, a romã na Bíblia aparece, ela aparece na estola sacerdotal, né? Tinha lá um sininho, uma romã intercalada. Ela aparecia lá no capitel. O que era o capitel? O capitel é a coluna lá, aquela base, né? Lá em cima, aquela base, assim era o capitel, que, né, aumenta a superfície de contato com o que vai vir em cima. E no capitel tinham romãs também ali desenhadas. Então é isso, né? Aí, mas Gedeuti, ele vai dizer o seguinte, o mosto das minhas romãs é um vinho da cura. Romã fala da cura. Romã fala da cura? Meus irmãos, obviamente a gente sabe que a romã, ela tem muitas propriedades. Dizem que tem propriedades que são anti-inflamatórias. Tem gente que usa para garganta, né, e tudo mais. Mas a Bíblia fala alguma coisa que romã serve para cura? Bom, aí Gedeuti vai dar um exemplo. O exemplo para poder confirmar aquilo que ele está ensinando, né? Então, olha o exemplo que ele deu. Ele disse o seguinte, romã é o tipo da cura. Quando Ezequias teve a doença, ele tomou, né, fez pasta de figos. Também usou romã. Não usou romã. Ezequias, o texto de Ezequias, tanto no livro de Reis quanto no livro de Isaías, diz que ele usou pasta de figos. Gedeuti sabe disso e inventou, quer dizer, acrescentou no texto a romã. Por quê? Porque ele precisava dizer que romã servia para cura. O problema é que as próprias pessoas que ficaram respondendo essas perguntas antes dele falar, falaram outras coisas, falaram que o mosto era o Espírito Santo, aí uma moça numa mesa ali, conversando com as pessoas, disse que era comunhão. Meus irmãos, que balaio de gato, cada um fala uma coisa, o próprio Gilson falou, fez referência ao Espírito Santo quando ele falou. Que balaio de gato! Como é que você está numa igreja que cada um fala uma coisa na liderança? Na liderança, eu não estou nem dizendo que os membros não saibam, né? Eu mesmo, coitado, como é que vai entender essas coisas aí, essas invencionistas? Mas os próprios líderes não sabem, falam. Aí um diz, não, porque o mosto da romã fala da comunhão, porque a romã é cheia de sementinha coladinha uma na outra. Aí o outro fala porque é o Espírito Santo. Aí vem o Gedeuti e fala, não, porque é o tipo da cura, porque Ezequias foi curado com romã. Irmãos, para começar, Ezequias não foi curado com romã. Leia o texto, né? Tá certo? Mas tanto... Aqui, ó, anotei aqui, ó, se você quiser ver, olha só. Em 2 Reis, capítulo 20, verso 7. Então disse Isaías, preparem um emplastro, né? Uma pasta, né? Seria uma pasta de figos. E eles o fizeram e aplicaram na úlcera e ele se recuperou, Ezequias. O que foi que eles colocaram na úlcera de Ezequias? Uma pasta de figos. Não tinha romã.
Aí agora vamos ver então no texto de Isaías. Isaías dissera: apliquem um emplastro de figos no furúnculo e ele se recuperará. Ponto. Não tem romã aqui. Gedeuti colocou a romã para dizer que diz que é cura, sendo que a Bíblia não diz isso, o texto de Reis não diz isso, o texto de Isaías não diz isso, e Gedeuti diz: não, mas o que vale é o que eu falo. E é cura. Ponto. Aceite. E como ele falou sobre o satélite, você tem que engolir, né? Então vamos lá. Ele continua: a romã é o símbolo da cura do projeto do sangue. Olha só, o negócio vai só piorando. Que não é da uva, mas que é da romã que abriu o meio e apresentou os seus bagos, suas cores. Não é a feiura da fruta que está pelo lado de fora, mas é aquela que abre, que está pelo lado de dentro. Você vê os bagos que brilham, que é a cor do sangue de Jesus. Olha só, então ele diz que você abre a romã e você vê os bagos, que é da cor do sangue de Jesus. Aí ele corrige, que não é a cor exata do sangue de Jesus. Ele diz: olha, aí você abre porque abre a romã por dentro, aí é sangue de Jesus, mas a cor não é do sangue de Jesus. E agora, Gedeuti, como é que você arruma isso? Aí ele diz assim: mas fala desse mistério, ou seja, é um mistério porque é o seguinte: a púrpura não é vermelha, mas representa o sangue. É um mistério. É um mistério. Onde é que está isso? Em lugar nenhum, mas é um mistério. Aceite como um mistério. Meus irmãos, olha só, parece brincadeira com a cara. Irmãos, isso é subestimar demais as pessoas. Mas subestimar os membros que não tiveram oportunidade de estudar por conta da condição social do país, tudo bem. Mas subestimar os juízes, os médicos, os desembargadores, os militares, os professores, os enfermeiros, as pessoas que estudaram. Ele está subestimando demais as pessoas. Está subestimando demais. E eu fico assim, de queixo caído de ver que essas pessoas estão aí. Eu não estou falando do Alexandre Gueiros, porque o Alexandre Gueiros é o próximo dono, é lógico, né? Embora ele tenha inteligência para perceber isso, tudo que eu estou falando, mas ele não, evidentemente ele é o próximo dono. O Gilson, será que o Gilson sabe disso? Irmão, pelo amor de Deus, o Gilson é um homem inteligente. Mas ele continua dizendo o seguinte: a romã é o símbolo da cura, os bagos não é a cor exata do sangue, mas fala desse mistério já, porque o sangue já tem outra cor, então ele mesmo admite, né? E já a cor carmesim, já o sangue, né? Aquela cor que todo mundo já conhece, é só deixar se referir. O que é que você vai ver é a cor do sangue. Enfim, não é a cor do sangue, mas é um mistério e aceita isso aí, porque fui eu que falei, né? Ele continua: então, é esse que é o da igreja. É esse o que é o da igreja? Então é esse sangue que é o do bago da romã que é o da igreja? Israel é o sangue. Aí ele diz: Israel é o sangue? Pelo amor de Deus, que coisa mais sem sentido. Aí ele está falando: te daria o vinho das romãs. Quer dizer, não era o vinho do Espírito. Irmãos, ele disse que não era o vinho do Espírito. Mas o Gilson falou antes que era. Os irmãos que responderam falou que era. A outra falou que era comunhão. É muito confuso isso, né? Sem pé, sem cabeça, né? Aí, bom, estamos chegando ao fim aqui, ó. O Gedeuti, ele vai contar no meio dessa, né, no meio aqui, ele abre um parênteses e ele vai contar uma experiência que ele teve. Ele falou alguma coisa sobre fotossíntese e alguém o corrigiu, né, que ele falou errado. Aí olha só a resposta que ele dá. O irmão nosso, eu falei alguma coisa a respeito de fotossíntese e disse uma coisa meio complicada, né? Falou uma coisa meio complicada. Não, ele falou alguma coisa errada. Fotossíntese, todo mundo sabe o que é. Ele é professor lá e fez uma reprimenda aqui. Eu nem aí. Ele disse o seguinte: olha, ele errou, alguém corrigiu e ele falou assim: eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Por quê? Entendeu? Porque eu falei uma bobagem, mas santa. Então, se Gedeuti falar uma bobagem santa. É santo, você tem que engolir. É um erro santo que veio de Deus, então você tem que aceitar o errado, né? Porque ele não pede perdão. Ele pediu perdão aqui? Ele pediu perdão? Gente, eu errei, olha, me perdoem, dei uma informação equivocada. Não, ele diz o seguinte, que ainda assim, ainda que ele esteja errando, é santo. É santo demais.
E ele continua dizendo, e todo mundo entendeu, porque todo mundo sabia. Foi uma pequena confusão, ele não admite erro, não é uma pequena confusão. Mas é muito bom quando a gente erra, porque todo mundo sabe e bota a gente na forquilha, na forca. Errou aqui é pau na cabeça, viu, Gilson? É verdade. É verdade, nós estamos aqui, Gedoti, para te ajudar. Pelo menos você reconhece isso, né? Nós estamos aqui para te ajudar, para ver se você para de inventar coisas, ensinar heresias para as pessoas. Quem sabe, né? Aí, aqui, Gilson, ó, mais uma para você, tá? Aí, Gedeuti se perde todo lá, vai procurar onde estava, não sabe mais onde estava, e ele diz, Gilson, me ajuda outra vez aí. Onde é que eu tô? Eu nem sei mais, ou seja, totalmente perdido. Totalmente perdido ali, e o Gilson então se aproxima. Quando o Gilson vai se aproximando, aí ele a encontrou. Ah, tá aqui. Quem é essa? Sai, Gilson. Sai, Gilson. Veja, Gilson. Gilson, você merece, tá bom? Você merece. Essa transmissão, quantas mil pessoas? 40 mil pessoas viram? No Brasil, no mundo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa? Foi, Gilson? Você merece. E a plateia acha engraçado, né? Acha muito engraçado. Bom, Gedeuti continua. Quem é essa que aparece, que sobe do deserto? Veja aqui, a igreja já está sendo vista. Ela foi embora, ela saiu do deserto, mas ela volta já casada. Então, a igreja está voltando agora já casada. Entenderam? Quem é essa que vem agarradinha com seu esposo? Quem é essa que vem? Quer dizer, é a igreja fiel. Ela já desceu do arrebatamento, ela foi arrebatada e ela desceu para estabelecer com Jesus o milênio. É a igreja, é a Nova Jerusalém, que é a esposa. A Nova Jerusalém é a esposa que desce do céu ataviada, uma noiva para o seu marido. Bom, irmãos, o tempo já está muito avançado aqui, né? Então eu não vou explicar mais essa questão aqui do Apocalipse, porque, como eu já falei, né, então a igreja, segundo a teoria dispensacionalista, a igreja é arrebatada, então passa pelo Bema, né, o tribunal de Cristo, né, são 7 anos de bodas do Cordeiro, então ela volta, depois ela volta junto com Jesus, para o que seria a segunda fase da segunda vinda de Jesus, então Israel é salvo, e aí ele diz que a igreja já volta casada, então, ou seja... nessa teoria dispensacionalista, irmãos, é por isso que eu não vou explicar para vocês aqui, porque ela é muito complexa. Então vai ter gente que diz que lá nas bodas, então você tem as bodas com a igreja e com os 144 mil, né? Então é um negócio meio assim, é muito, não, se fosse fácil, irmãos, é complicado. E tudo que é complicado é mais fácil de aceitar, né? Porque aí você não entende, mas você acha que as pessoas sabem demais, e aí você fica só, e aceita tudo. Mas enfim, o que ele está dizendo aqui? Que é o seguinte, que a igreja é a Nova Jerusalém. Meus irmãos, eu mostrei para vocês o texto bíblico. Pelo menos Apocalipse diz que quem é a noiva? Quem é a noiva é a Nova Jerusalém, é a cidade santa. Não diz que é a igreja. Não é assim que diz o texto? Deixa eu ler o texto para vocês aqui, ó. Apocalipse. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então o Gedeuti, ele praticamente leu esse texto, só que no lugar da cidade santa ele colocou a igreja. Só que cidade não é povo, cidade não é grupo de pessoas, cidade é cidade. Mas o que acontece? Vejam só, vou fazer as perguntas para vocês. Se Israel e igreja são grupos distintos lá na eternidade, né? Estão lá, são dois grupos separados. Tem a igreja e tem Israel lá em cima, são separados, né? Lá em cima, ó, quem é que mora na Zona Norte? Na Zona Norte é a igreja. Quem mora na Zona Sul? Na Zona Sul é Israel, né? Vamos lá fazer uma visitinha para Israel, estão lá na Zona Sul. Deve ser uma coisa assim. Mas então, se você considerar isso aí que Gedeuti falou, há uma divisão lá no céu de igreja e Israel, aí você tem que responder a seguinte pergunta. Se é Israel, né, que é essa cidade santa, então a cidade santa que desce como uma noiva ataviada para o seu esposo, né, adornada para o seu marido, se é Israel, o que aconteceu com a igreja, né? Onde que fica a igreja? E se é a igreja, onde é que estão os judeus? Onde a noiva desceu e largou os judeus para trás? Mas vai estabelecer o milênio. E onde é que vão ficar os judeus, meus irmãos? Pense aí numa coisa dessa, né? Aí, ó, se é uma noiva preparada para o seu marido, o casamento ainda não aconteceu, ela está descendo como uma noiva preparada para o seu marido, o casamento não aconteceu, mas já houve as bodas do Cordeiro lá no céu, 7 anos de grande tribulação. O casamento já aconteceu? Irmãos, explique isso aí, né?
Pode explicar o que vocês quiserem nos comentários, eu não vou responder, não vou ficar retrucando, você pode aceitar a teoria que você quiser, para mim tá ótimo, 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 tá bom? Só tô colocando aqui algumas coisas para você pensar. Pense, tá bom? Pense, tá bom? Não adianta querer discutir isso comigo nos comentários, não vou discutir, você pode acreditar na teoria que você quiser, que para mim tá tudo bem, ok? Aí, para fechar aqui, Gedeuti começou a fazer o ranking das participações, para poder, dizer 100 igrejas com 100%, e apareceu alguns aqui que mandam mais participações do que tem membros na igreja. E aí, o que é muito interessante, em Cariacica, Nelson Ramos, aqui, a frequência de 116 pessoas membros, eu acho que ele quis dizer que é 116%. Tem mais gente mandando participação, tem mais CPF mandando participação do que gente na igreja. Né? Aí ele diz aqui, depois vamos lá pra gente ver se é isso mesmo. Aí ele olhou lá, gente, vamos lá ver, né? Porque Gedeuti, Nelson Ramos, vai ter uma auditoria aí, porque você quis aparecer bem na foto, Gedeuti não acreditou em você não. Meus irmãos, desculpe aí, é muita informação, é muita coisa, assista o que puder, quando puder, se puder, mas eu fiz a minha parte aqui, deixei a minha contribuição e eu refaço a pergunta, o que vocês acham? Gedeuti é um profeta de Deus ou é um falso profeta? Eu deixo essa resposta para você. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!